Deixa eu só... Pronto. Então, mais uma vez, boa tarde a todos, né? Nós estamos aqui comemorando o, celebrando, na verdade, né, os 40 anos do Departamento de Ciências Humanas Campus 5, da Universidade do Estado da Bahia, situado, né, falar que o campus, ele é inclusive um campus mais velho do que a própria universidade, né, a própria UNEB, porque ele começou como uma faculdade de formação de professores, promovendo a educação de ensino superior de qualidade, e nessa época, né, já fazia um trabalho para poder aqueles professores que ainda não tinham o curso superior ter, e aqueles professores que ainda já tinham um início de magistério, eram exigidos as licenciaturas curtas, né? Então, a licenciatura plena era a licenciatura que, né, era completa, e a licenciatura curta era apenas algumas disciplinas para poder os professores já adquirirem os seus diplomas. Nesse sentido, o nosso curso de geografia vem contribuir com 4 mesas, né, salvo engano. E aí, essa roda de conversa hoje, ela é uma roda de conversa que a gente vai estar falando sobre as memórias presentes no Campus 5, né, que o curso de Geografia instaurou. E aqui nós temos o professor Augusto, que é um dos primeiros professores do campus, né, do curso de Geografia, bem como o professor Miguel, professora Conceição e professora Patrícia, né? Lembrando que Patrícia também, além de ser professora, está coordenadora, também foi aluna do curso de Geografia no Campus V, e vai aí contribuir com as nossas discussões. Eu não vou me alongar muito, né? Vou permitir também que os professores pedir que vocês sempre se apresentem um pouco, né? Já que estamos falando de memória, e que depois inicie o debate. Nós vamos começar pelo professor Augusto. Então, professor Augusto, é com o senhor, e vamos lá. Boa tarde, Tássio. Antes de saudar o pessoal, eu mandei uma apresentação para você, mas eu tenho aqui. É só eu colocar apresentar aqui, não é isso? Rapidinho. Tá? Para eu ficar aparecendo do lado e apresentar em tela, não é? Vocês me escutam? Ok. Então, gente, boa tarde a todos, né? É um prazer estar revendo aqui, ainda que virtualmente, colegas, ex-alunos, atuais estudantes do curso. E a gente está aqui um pouco para refletir aí sobre essa trajetória. Eu queria começar dizendo que, ao falar comigo sobre essa mesa, a professora Patrícia, que é a coordenadora do colegiado e ex-aluna, aluna da primeira turma e foi minha aluna, me convidou. Eu disse a ela que, se a mesa fosse para lembrar de episódios, etc., eu não seria uma boa pessoa, porque minha memória nesse sentido é muito ruimzinha. Mas ela inventou esse nome bacana de Memórias Presentes, e cá estamos nós para dialogar um pouco com vocês. Na verdade, eu vou colocar uma apresentação só para o comecinho, para fazer uma brincadeirinha também, mas logo depois eu vou fazer algumas reflexões e dizer qual é o foco que eu escolhi para essas tais das memórias presentes, não é isso? E alguém me dê um sinal se vai aparecer aí. Apareceu? Ainda não. Aqui está dizendo que está compartilhando. Então,
Temos 15 minutos, não é isso? Agora foi, Augusto. Abri uma outra tela e tá aí. Pronto, a foto. Pronto, então a foto aí da construção da faculdade, eu não estava lá nesta época, isso aí é anos de 1900 antes de 1980, mas apenas deu o título aí, como o Tássio já explicou, né? A faculdade tem 40 anos, a UNEB 37, e a nossa licenciatura plena em Geografia, 28 anos. Ela foi iniciada em 1992. E o meu foco vai ser esse que está aí abaixo, reflexões sobre currículo e formação, que é o mal onde eu nado melhor. Ou seja, quero pensar algumas questões da trajetória do curso a partir do próprio nome dele, que é um curso de licenciatura de formar professores para a educação básica. Os colegas certamente trarão outros pontos de vista aí sobre este assunto, ok? Já mudou aí para o carrinho? Aí eu compartilho com vocês uma foto aí da primeira semana de Geografia, 10 a 14 de maio, que eu não consegui achar o ano. Aí Patrícia que vai me dizer se foi logo no primeiro ano do curso, ok? E agora vem uma série de fotos que é uma brincadeira aí com... São momentos, histórias com quais eu convivi, Miguel, Conceição, provavelmente Patrícia. Uma brincadeirinha, depois eu digo por quê. Como produzíamos apostilas, textos e trabalhos no começo do curso. Notem que essa IBM aí do cantinho foi depois de 92 e um luxo muito especial. Como imprimíamos textos, trabalhos e provas. Eram feitos desse jeito aí. Aqui no cantinho, papel pautado, né? Para quem lembra. Como eram as entrevistas de campo e músicas na sala de aula. Eram assim. Como fotografávamos. Como eram as imagens na sala de aula, além do quadro de giz. Bom, isso aí eu coloquei no sentido de refletir com vocês, né, essa evolução das ferramentas tecnológicas que usamos, né, e usamos hoje, e eu acho que a gente está num momento importantíssimo para discutir isso, mas apenas como um primeiro ponto que eu queria marcar, que né, eu não sou nem um pouco avesso às tecnologias, acho que temos que usá-las, mas a ideia que eu quero trazer aqui é que a formação, para mim, o número 1 da formação é a figura do professor. E eu vou dizer assim, que em outros momentos do curso, eu não acho que a formação foi menos eficiente do que hoje, porque hoje temos instrumentos tecnológicos mais sofisticados. Né? Então, se de um lado eu estou dizendo que eu acho importante que esse professor detenha saberes sobre as tecnologias, eu quero pensar junto com vocês que a gente não cair no feitiço delas, né? Que elas por si, podem assegurar um bom trabalho. E isso eu acho que é fundamental para esse momento que a gente está vivendo. E aí eu trago uma frase de Ecléa Bose, né, historiadora já falecida, que trabalhou muito com a ideia da memória, no livro Memória e Sociedade, que ela vai dizer, na maior parte das vezes, lembrar não é reviver, mas é refazer, reconstruir, repensar, com imagens e ideias de hoje, as experiências do passado. A memória não é sonho, é trabalho. Portanto, vou tirar aí o compartilhamento. Então, gente, veja só, eu queria, nesse sentido, dizer que, como para mim eu queria, né, a ideia da memória como reconstrução, engraçado que eu disse a Patrícia que eu lembro de muito pouca coisa de imediato, que é verdade. Mas ao me debruçar para fazer essa apresentação, é engraçado que uma coisa ia evocando a outra, mas como vocês vão ver, a memória é seletiva. Eu selecionei momentos, colegas deverão falar de outros, que para mim são importantes, para eu tecer os raciocínios que eu quero colocar aqui da nossa memória. Portanto, eu não vou só comemorar, mas eu vou rememorar, que é também remoer, resmungar, redirecionar, refazer e reinventar os sentidos das experiências que vivemos.
Eu não sou, quem me conhece como estudante, tudo, eu não sou daqueles que, apesar dos meus 20 e poucos anos, mais 30, eu não sou daqueles que gostam de dizer que no meu tempo tudo era melhor. Né? Na verdade, não acho isso mesmo. Mas tem horas que é preciso dizer, olha, no meu tempo isso era um pouquinho melhor. Então, a pergunta que eu faço, assim, de provocação da apresentação é o que é que a gente trouxe até aqui, dessa caminhada, e o que deixamos no caminho, e por que deixamos. E esse sentido de por que deixamos no caminho não significa que a gente abandonou. Significa que talvez a mão estava muito cheia, que tinha outras coisas para pegar, e que a gente deixou por ali, mas que a gente pode voltar, revisitar e trazer de volta. Okay? Então, é esse o sentido que eu quero refletir nos minutos que ainda tenho para trazer para vocês a memória do curso. Então, em 1980, a faculdade se implementou, Tássio já situou, eram licenciaturas curtas de técnicas comerciais e técnicas agrícolas, né? A diretora, a professora da Unice, Barreto, né, que aposentou, mas continua, né, de certa forma, sempre dialogando conosco. Em 83, cria-se a UNEB, o professor Edivaldo Boaventura, secretário de Educação à época e primeiro reitor. A gente está aí no momento ainda do início da redemocratização do país, mas ainda com o governo militar de Figueiredo. Na Bahia, o governador João Durval, o secretário Edivaldo Boaventura, cria a UNEB e anexa as faculdades de formação de professores que já existiam. Santo Antônio, Jacobina, Caetité, Feira de Santana foi da origem ao UFES. E aí surgiram as licenciaturas curtas, como o Tássio falou, estudos sociais e letras. Eu não vou me estender aí, mas isso era para atender uma reforma feita no período militar. As reformas educacionais do período militar foram feitas, né, sob a concepção e a coordenação de uma entidade dos Estados Unidos, a USAID, né, uma organização dos Estados Unidos, que é, entre aspas, para ajuda, né, e cooperação internacional, e propunha essa questão dos estudos sociais, que reuniria todas as disciplinas das ciências sociais e retirando as especificidades da história, da geografia, da sociologia, da filosofia, etc. Então, eu cheguei na UNEB em 86, né? Já tínhamos aí 3 anos dos estudos sociais, e aí eu quero marcar um ponto da minha memória que eu acho que é importante para a gente entender o surgimento da licenciatura plena. Entrei na UNEB em 86 e em 87 fui para o primeiro encontro nacional de ensino de geografia, o Fala Professor, que continua até hoje, promovido pela AGB, a nossa Associação de Geógrafos Brasileiros. E esse encontro surgiu da reivindicação que os encontros da AGB em geral, né, eles eram muito voltados para a pesquisa acadêmica em si, e aqueles que militavam no ensino de geografia reivindicaram um evento que desse relevância àquele que é o campo de trabalho da maioria dos profissionais de geografia, que é campo educacional. E nesse Fala Professor, em 1987, paralelamente a ele, em Brasília, estava ocorrendo a reunião da ANPUR, da Associação Nacional dos Professores Universitários de História. Eu lembro que fizemos uma manifestação na frente do Ministério da Educação pelo fim dos estudos sociais e pelo retorno das licenciaturas em História e Geografia. E ali, né, já o meu interesse, que eu fiz concurso para a UNEB para a metodologia do ensino, mas também sempre trabalhei com a geografia política. E ali em Brasília eu tive a oportunidade de ver claramente assim, a importância, né, da questão geopolítica, quando éramos quase 4.000 pessoas, entre nós da AGB e o pessoal de História da ANPUR, e a gente parecia uma formiguinha em Brasília, né, ali na esplanada dos ministérios. Vocês sabem que um dos tantos motivos da construção de Brasília foi um pouco afastar a capital do Rio de Janeiro, onde existia muita manifestação, muita turbulência, né, muita pressão em cima do governo. Então, isso a gente percebeu com muita clareza ali em 87. Nesse processo aí, na UNEB, a gente conquista a planificação em 92. O curso de Estudos Sociais foi extinto, História planificou primeiro, em 91, e em 92 a gente planificou o curso de Geografia. E aí eu quero, nesse momento, aí eu disse a vocês que ia focar na ideia de currículo e formação. Nós ainda pensávamos a formação do professor de geografia no modelo chamado 3 em 1. Ou seja, eram 3 anos de conhecimentos da geografia e no último ano o aluno fazia a metodologia do ensino, o estágio e um ou outro componente pedagógico. Nós, os professores da UNEB, aí eu não lembro, Conceição e Miguel se estava, a gente teve aí um privilégio, aí eu quero falar uma coisa para
já trazer a memória para o presente. Nesse período aí, eu não lembro exatamente qual foi o ano, entre 90 e 93, eu sei que foi aí, porque a pró-reitora era a professora Regina Vieira, e foi com ela que nós dialogamos, e fizemos o primeiro encontro de professores de geografia da UNEB, na época Caetité, Santo Antônio e Jacobina. Serrinha veio depois. Éramos em torno de 18 professores no Hotel Paulos, na Pituba, em Salvador, e tivemos a honra de ter conosco nada mais, nada menos do que o nosso saudoso e querido professor Milton Santos. Por que eu rememoro isso? Eu nunca esqueço que, né, além da brilhante palestra, a gente tomou um monte de pitó dele. Um monte, não foram poucos. Né? Entre um deles, foi até uma autocrítica que o professor Milton Santos fez, se dizendo um pouco culpado de nós, geógrafos, estarmos fazendo tudo menos geografia. Né? Que a gente estava se enveredando por vários campos e faltava uma teoria da geografia que nos, né, distinguisse, que nos deixasse marcado claro qual é o nosso ponto de vista. Eu queria, a partir disso, dizer para vocês assim, que vocês vão ver depois que há outros 2 momentos do currículo que a gente, né, faz modificações, a gente fala muito de interdisciplinaridade, etc., mas de como é que a gente está fazendo isso? Eu acho que é preciso eu acho que esse aspecto aí, algumas coisas a gente deixou pelo caminho, assim, de fortalecimento da questão da base teórica, da disciplina, né, e uma série de outras questões que a gente pode aprofundar no debate. Em 2002, vem aí uma resolução, já no contexto, né, da redemocratização do país, já com o presidente civil eleito. Né? Em 92, cabe dizer que eu acho que simbolicamente é importante, quando o nosso curso se iniciou, foi o ano do impeachment de Fernando Collor de Mello, já primeiro presidente eleito pós-ditadura militar. Então, veja que os momentos curriculares nossos, eles são marcantes. 92, o impeachment de Collor. Em 2002, a gente tem uma resolução do Conselho Nacional de Educação, já uma resolução mais avançada da ideia de formação de professores, trazendo a prática para os primeiros semestres, uma ideia de que estágio não é só no último semestre, essa que a maioria de vocês que estão aqui já foram formados. A resolução foi de 2002, mas nós a implantamos em 2004. E aí vale dizer uma outra coisa que eu acho importante para essa fala inicial. 2004 é a resolução da UNEB que implanta o TCC. O que é que eu quero dizer com isso? Eu acho que, nesse momento, a gente conseguiu trazer a pesquisa para a formação na graduação. E aí vem outra provocação das memórias presentes. Qual o sentido da pesquisa na formação do professor de geografia? A pesquisa num curso de licenciatura, ela deve ter qual dimensão? Eu reconheço que temos muitos avanços nesse sentido, né? A participação dos nossos estudantes em muitos congressos, a ida para a pós-graduação, vários egressos que hoje são professores de universidade, mas eu penso que há reflexões e rememorações que podem nos trazer contribuições para o futuro do curso, essa reflexão sobre qual o lugar da pesquisa, mas que ela encontra realmente acolhida aí nessa reformulação que começou em 2004, né? Onde a pesquisa passa a fazer parte. E aí, nesse momento, eu quero lembrar rapidamente um outro momento fundamental do curso, eu acho que a gente trouxe coisas bacanas dele e deixou outras pelo caminho. A gente teve, pela primeira vez, 2 projetos que combinavam pesquisa e extensão, aprovados por financiamento externo e com parcerias, né, grandes. O projeto Verde Vale, de Educação Ambiental, que articulou Petrobras, MEC, IBAMA, né, num projeto de educação ambiental e recuperação de matas ciliares no Vale do Jiquiriçá, e o projeto Recôncavo, até hoje, né, conduzido pelo professor Conceição, Miguel e outros colegas participam, que naquela época, eu quero lembrar, ambos projetos tinham também uma flexão para a educação ambiental, voltados para a educação básica. Eu lembro que talvez um dos primeiros financiamentos do projeto Recôncavo foi uma cartilha, né, e, salvo engano, Miguel e Conceição me corrijam, uma participação até do nosso saudoso colega Jorge Conceição. Ok? Ainda aí nesse período desse reformulação a partir de 2004, assim, do período de 2004, a gente teve, então, essas questões aí do TCC e uma série de outras atividades. Também eu queria chamar a atenção, porque na primeira fala, eu esqueci de dizer a vocês assim, a gente começou num desmembramento dos estudos sociais, e hoje a gente enfrenta, novamente,
com a forma como as BNCCs foram conduzidas e o trabalho por áreas no ensino médio, a gente enfrentou recentemente a ameaça da redução ou quase extinção da carga horária de geografia. Um outro contexto, mas que nos coloca a importância, e lembrando também da fala que eu disse do professor Milton, da gente pensar o que é a questão da interdisciplinaridade, como ela deve se expressar, seja nos currículos da universidade, seja no currículo da educação básica. A gente enfrenta esse momento de novo. Tivemos também aí no curso outros caminhos de participação com a comunidade, a gente trabalhou junto, na época, isso um pouco anterior ainda a 2004, quando houve a explosão da fábrica de fogos em Santo Antônio de Jesus. Vários professores, eu lembro agora o professor Djalma também teve participação destacada em movimentos coletivos do município, ajudamos a produzir documentos, ajudamos a levar, na época, Fernando Henrique era o presidente, o projeto Bolsa Escola para o município, que mais adiante, também por ação nossa da universidade, houve a implantação dos conselhos de direito das crianças, do conselho tutelar, com o envolvimento da professora Sacramento, que era professora da área pedagógica do nosso curso de geografia. Então, esse foi um momento, assim, foi um momento importante também. Na proposta, a partir de 2004, também a emergência dos trabalhos de campo, as avaliações transversais, dos seminários de pesquisa e extensão, ou seja, essa articulação entre ensino e pesquisa, ela passou a ser relativamente bem trabalhada no curso, ainda que a gente possa discutir a natureza da pesquisa na graduação. 1 minuto para concluir, professor, por favor. Ok, então, nesse momento agora, não sei se todos já estão sabendo, agora nós vamos iniciar com a turma de 2020.1, uma nova reformulação curricular de vinda da resolução de 2015. Já existe uma outra resolução de 2019, que revogou essa, mas o Conselho Estadual nos deu até julho, se a gente quisesse implementar de 2015. Aí a gente fez essa reformulação com base nela, e ao lado dela, o Plano Nacional de Educação, que hoje está sendo desprezado, mas fossem dedicados à curricularização da extensão. E isso vai ocorrer a partir da turma que ingressar em 2020.1. Então, a gente tem aí um outro desafio. Quando eu citei esses projetos, é porque eu acho que eles sinalizaram muito bem para isso, mas eu acho que a gente perdeu um pouco, a gente investiu bem na dimensão da pesquisa, ensaiamos a pós-graduação com especializações, tentamos a especialização estricto sensu, que eu acho que em algum momento deverá ser retomada, e a extensão a gente faz, mas eu acho que precisamos de mais fôlego. E esse momento agora é exatamente um novo momento no curso. Nós já trouxemos a dimensão da pesquisa e estamos trazendo a dimensão da extensão para tentarmos, sim, de fato, fazer uma formação que articule bem as 3 dimensões da ação universitária, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, eu agradeço desse primeiro momento e vamos ouvir os colegas e depois dialogar aí nos debates finais. Ok? Obrigado a vocês. Obrigado, professor. Agradece. Agora eu gostaria de convidar a professora Conceição, que é doutora pela Universidade de Coimbra, Portugal, para estar falando um pouco para a gente sobre as suas memórias presentes, ao longo desse tempo no Campus 5. Eu gostaria também de registrar aqui a presença dos professores do nosso colegiado que estão aí nos assistindo, professor Luiz Cláudio Requião, professora Gisele, professor Anilton, tá? Professora Patrícia Moreira também, que foi estudante, do Campus 5, estão todos aí nos assistindo. É com a senhora, professora Conceição. Boa tarde para todos e todas. Dizer que é um prazer muito grande estar aqui, rememorando o início desse curso, do curso de Geografia. Como bem falou o professor Augusto, inclusive detalhou por datas, Augusto? Então, sua memória está muito boa. Tá? Todo o início desse curso, ele veio muito cheio de lutas,
de lutas, né? Então, eu também não poderia deixar de salientar o papel do professor Augusto também nesta caminhada, a nível de estar sempre atento, buscando e despertando entre todos nós para essas conquistas, para esses voos. Não? Eu estava aqui pensando e lembrando que a trajetória do curso, o amadurecimento desse curso, ele vem também, esse amadurecimento vem também com o nosso amadurecimento enquanto profissional, né? Enquanto professor, enquanto pesquisador e tal, né? Então, dizer que nós crescemos juntos, né? Então, desde o início, eu sou do segundo concurso do Estado. Ainda quando entrei na universidade, entrei com a graduação, né? Então, eu havia feito a licenciatura e o bacharelado e logo em seguida me submeti ao concurso. Bom, e de lá para cá, né? Então, estudando, lendo, buscando, né? Então, é por isso que eu digo que a trajetória do curso, ela reflete muito a trajetória desses profissionais que estão nesse curso, né? Inicialmente, entendeu? Bom, então essa memória, essa capacidade de armazenar e recuperar essas informações, elas vão, né? De repente, algumas eu estou lembrando e outras eu vou esquecendo, né? Mas tem uma coisa dessas experiências vividas e sentidas no campo e ouvidas, né, no campo 5, tem umas lembranças dos estudantes muito fortes. Dos estudantes que o curso iniciou. Quando eu cheguei em Santo Antônio, eu cheguei me parece que a última turma, a última turma do curso de Estudos Sociais, não é? E quando veio a planificação, uma coisa que me chama muita atenção é que é o papel dessa interiorização da universidade, né? Respondendo justamente a uma necessidade do próprio Estado, que é a formação de professores. Então, grande parte dos nossos estudantes já era, né? já estava trabalhando, né? Como professores. Entendeu? Então, tem esse diferencial, né? Eram turmas assim, até mais amadurecidas, né? Entendeu? E pessoas... Tinha também estudantes mais novos, estudantes que também não estavam diretamente inseridos, né, no campo do trabalho, a nível atuando como professor, né? Mas essas lembranças desses estudantes, né? Dessas vontades, dessa preocupação deles também, querer concluir o curso para a questão da mudança de nível. Né? Mas, ao lado disso, havia também muitas vontades, né? de realizar um bom curso. Então, eu lembro que existia entre nós, entre os professores do Campo 5, que éramos professores jovens, né? Mas aquela vontade, né? de tentar dar o seu melhor. Né? De tanto que a gente foi indo e buscando, né? Estudando, lendo,
tentando fazer trabalhos interdisciplinares, mesas redondas, né? Então, eu achei algumas experiências assim, bem legais. Trabalhar com vários professores, não é? Pegar uma determinado componente, dividir com outros professores. E isso era muito rico, né? Eu acho que a gente só tinha a ganhar, a gente aprendia muito, né? O currículo, o currículo do curso, né? Então, o currículo do curso era um currículo bem assim, fechado, né? Com disciplinas que tinham pré-requisitos, né? Então, pré-requisitos. Então, o estudante, para ir para uma outra disciplina, ainda tinha que passar nessa, naquela, entendeu? Então, chega ao ponto de alguns estudantes que não conseguiam, né, seguir esse caminho, então ficavam naquela dependência. Eu lembro que, de uma certa vez, um estudante do curso de Sociais, ele foi o último da turma, mas o nosso colegiado, né, claro que tinha que assegurar, então ele tinha aula com um professor, por exemplo, um estudante e um professor, tá? E esse rapaz, inclusive, trabalhava no comércio, tinha assim, muitas dificuldades, né? Mas e também não tinha tanto interesse pelo curso. Então, eu lembro que essa aproximação desses professores, né, daquela coisa do trabalhando com ele, rapaz, ele se transformou em um profissional que você precisa ver, né? Hoje ele está aí na rede, não é? Na rede de ensino, no Recôncavo, né? Fazendo suas pós-graduações, entendeu? Então, se despertar, trabalhando, criando possibilidades junto à Prefeitura de Santo Antônio, entendeu? Então, ele despertou, né, esse interesse. Então, eu queria dizer que esses pré-requisitos, esses pré-requisitos eram muito questionados, né? A gente questionava muito, porque dificultava, engessava muito o curso, certo? Então, eu lembro, era uma discussão muito corrente, né? E aí, quando veio a planificação, né, a gente também veio nessa tentativa, né, de diminuir, mas ainda continuava, né? Então, a coisa só foi realmente, de fato, acontecer, não é? O currículo mais novo, esse currículo que a gente está vivenciando hoje, né, que algumas alterações já foram feitas, mas que, né, que é uma questão de ser um pré-requisito. Agora, uma outra coisa que eu lembro também muito, né, que eu guardo na minha memória, era justamente a dificuldade dos trabalhos de campo, não? Entendeu? Então, nós, na geografia, a gente discutia, só que os nossos componentes não... Quando foi aprovado o projeto do curso, não existia lá como sendo uma coisa assim obrigatória, tal, como é hoje, né? Então, a gente conseguia, mas assim, de muita luta, e era assim, às vezes, um só trabalho de campo, não é? Acontecia muito para os estudantes irem, muitas dificuldades também, porque eles trabalhavam, entendeu? Então, era comum o nosso trabalho final de semana e tal, né? Mas era, assim, muito, muito legal, porque eu consigo lembrar, eu só lembro de coisas boas desse curso, né? Eu lembro muito da garra também desses estudantes, né? Então, era uma luta nossa, coletiva, estudantes e professores, né? Onde o que a gente tinha em mente era a melhoria do curso, a melhoria do curso, a melhoria do campo, sabe? E aí por aí vai. Então, eu lembro que o curso funcionando à noite, tinha o diretório acadêmico, na época, acho que era assim, diretório acadêmico, que funcionava ali onde é hoje o colegiado de História, né? Só que eu acho que ele era bem menor, a metade ali, né?
Então, eu dava aula até o último horário, e aí eu via sempre um estudante por ali, sabe? Ele morava em, se eu não me engano, em Laje, não é? E aí era comum ele dizer, professor, o último transporte já foi. Aí eu ficava assim, aquilo na minha cabeça, né? E aí nós, conversando internamente, acho que Augusto lembra disso, né? E aí descobrimos que esse menino estava dormindo, ele dormia no diretório acadêmico. E aí, para a gente, foi assim, né? Sem nenhuma condição. Primeiro que aí, acho que descobriram e tal, e aí não podia, não é? E aí começamos a ver como é que esse rapaz, até finalizar o curso, então, os professores que moravam em Santo Antônio geralmente cediam, né? Então, iam para casa, ele dormia, né? Então, você vê que essa coisa da residência universitária é uma questão que a gente vem lutando de muito tempo. A ampliação do departamento, a gente vem, é uma luta nossa, né? É uma luta que hoje, realmente, eu já estou mais saindo para a aposentadoria, né? Mas meus colegas que estão mais novos na luta, né? Essa luta continua, né? Que é a ampliação, essa ampliação que tem hoje, é uma coisa que a gente já pedia há muito tempo. Então, nós cansávamos de dar aula debaixo daqueles arvoredos, ali onde tem hoje aquela área ali, né? Então, nós dávamos aula porque não tínhamos sala, né? Então, não tínhamos sala. Então, queríamos ofertar outros eventos e tal, mas a questão da sala, né, prendia muito a gente, né? Então, eu vejo muito isso, né? Muitas dificuldades, mas muita vontade, né? Não só dos professores, dos técnicos também. Eu lembro quando o Augusto mostrou ali a máquina de datilografia, o stencil, né? Então, eu lembro do funcionário que ia lá, digitava, quando a gente não conseguia levar digitado, né? Aquele jeito para passar no mimeógrafo. Era, assim, uma coisa muito trabalho, mas também, né, de muita vontade, de muita realização, né? A nossa biblioteca, né? A luta que foi para a gente adquirir maior quantidade de livros, né? Entendeu? A questão que Augusto já levantou, né? Da necessidade da pós-graduação, né? Então, a gente sempre buscando, né? Então, esses profissionais, justamente com esses estudantes, e não podemos esquecer dos técnicos também, né? Que existia uma luta coletiva, né? Para esse campo estar como está hoje, então foi necessário essa luta, né? E esse curso, 1 minuto para concluir, viu, Pro? amadurecendo justamente para concluir, né? Tá bom. Bom, então, a questão da pesquisa e do ensino, ou da extensão, que é uma coisa que a gente sempre tinha assim em mente, né? Vontade, né? Nós, por ser também professores, iniciando também seu processo, então, essa pesquisa ela também veio, né? Juntamente com esse processo de formação da gente. Bom, mas então eu vou parar por aqui e nos comentários a gente pode retornar algumas questões. Muito obrigada. Obrigada, professora Conceição. Nós que agradecemos. Eu também gostaria de registrar a presença do professor João Neto, que é o nosso diretor, da vice-diretora também, a professora Cláudia Pires, que também é professora desse colegiado, professora Cláudia Souza, também está aí, que é professora do colegiado, e professor Rony Henrique, que não é professor do nosso colegiado, mas também é professor. Agora eu vou passar a palavra para o professor Miguel Santos, né, que é da área de Urbana, também doutor pela Universidade de Coimbra e pós-doutorado em Geografia Urbana pela Universidade de Roraima. Professor, é com o senhor. Vou pedir para a professora Conceição desligar o microfone dela para poder não dar eco. Tudo bem? Obrigado. Boa tarde
participantes, né? Em primeiro lugar, agradecer ao convite e o prazer que é sempre, né, reunir, estar com essa turma, falando de assuntos tão interessantes. Como já mencionaram, tanto a professora Conceição como o professor Augusto, a nossa trajetória, ela é como se fosse assim, imbricada, né, entre a nossa formação profissional, a nossa qualificação e também as perspectivas de trabalhos, as nossas atividades oriundas desse conjunto de colegas, dessa formação nossa na universidade, né? Então, vou aproveitar esse tempo de fala para mencionar como o ensino, a pesquisa e a extensão fizeram parte desses diferentes percursos, né, que nós começamos a vivenciar junto ao NEB Campus 5. Então, o envolvimento com a geografia, ele começa a partir do ano de 1991. Isso porque eu vim transferido de Jacobina, onde lá nós tínhamos, como Santo Antônio também no início, o curso de Estudos Sociais. Então, eu entrei aqui também no início do curso já planificado, do curso já de Geografia. Então, né, a partir disso, quando aqui cheguei, lógico que a gente já tinha também, como a professora se referiu, somente a licenciatura, o bacharelado, que para aquela oportunidade era considerado de bom grado, para a gente já ter essas experiências em uma universidade. Hoje é outra situação, né? Então, aí o que é que acontece? A partir dessas, digamos assim, primeiras atividades, a gente começa a se inserir mais com o ensino, né? A nossa preocupação maior, talvez, era a questão das estruturas, como já foram falado aí, a nossa formação e também as nossas atividades de ensino. Apesar de não ser de hoje, essa luta nossa em integrar pesquisa, ensino e extensão, porém, o nosso campo mais forte era realmente a sala de aula. Lembramos das nossas primeiras experiências, né? Fora dela, que seriam os nossos trabalhos, ou que foram os nossos trabalhos de campo. E daí eu faço também um contexto entre o antes e o agora, de como a gente fazia o nosso campo. Era, na oportunidade, um professor, somente, para uma turma de 35, 40 estudantes, e onde eu nunca esqueço dos vexames e das lutas e muitas complicações que tínhamos. Imagine, para você ter o acerto com hotel, horário de atividade, todo o cronograma pedagógico, toda essa parte de logística, praticamente era feita entre aquele professor do componente ou disciplina e a administração, né? No caso da universidade ou da UNEB Campus 5. Então, aquilo era muito doloroso. Então, hoje me enche muito o peito e fico também muito contente, gratificado, quando a gente faz os trabalhos com nossos colegas, né? 5, 6, em um mesmo carro, em uma mesma, com os mesmos objetivos, digamos assim, não porque reduza somente o trabalho, mas o quanto isso, ao meu ver, eu imagino quantos estudantes também podem ser gratificados, o quanto isso nos envolve em termos de conhecimentos. Você está sempre interagindo com esse grupo maior, com essa equipe, digamos assim, com todos os colegas que acabam também fazendo parte desse mesmo contexto. Aí o que é que acontece? Diante dessas inquietudes que a gente vivia na sala de aula, aí a gente começou a perceber que havia uma necessidade maior da gente se envolver com a pesquisa, com a extensão, mesmo naquele modo ainda embrionário. E foi aí, como o professor Augusto muito bem mencionou, que veio a primeira aprovação nossa, né, em um edital federal, que foi via o MEC, de uma linha de pesquisa que nos apoiava, justamente para produzir material didático
o que a gente chamou de material didático alternativo. E daí a gente já teve, naquele contexto, essa possibilidade de nos envolver mais com a pesquisa, né? Dentro já digamos assim, do âmbito universitário, da gente também fazer uma melhor aproximação com as comunidades, ficar o que eu diria hoje, Augusto, então, que a gente tem discutido muito isso lá na coordenação do curso, o que eu diria hoje, uma aproximação melhor do que a gente poderia estar chamando de extensão. Porque, para aquela época, às vezes, os nossos conceitos, as nossas virtudes com relação à extensão eram bem diferenciadas, né? Aí, o que é que aconteceu? A gente já teve aquela oportunidade de tocar esse projeto e resultar naquele kit de material didático que a gente teve um envolvimento com as escolas, com alguns municípios, Jaguaripe, Maragogi, principalmente esses municípios mais próximos aí da nossa região, Santo Antônio, porque tinha que ter a parceria, né? E a gente foi, assim, digamos, já com a participação do professor Jorge Conceição, que a gente passava muitas horas discutindo, foi, assim, um contributo muito interessante, o professor Daniel, de História, né? Dentre outros colegas que, naquela oportunidade, contribuíram para que a gente tivesse, digamos assim, esse estreitamento maior entre as nossas atividades de ensino e a pesquisa, porque quando a gente se propôs a produzir o material didático, a gente também teve que pesquisar, conhecer mais sobre a nossa região, porque a gente ignorava muito o fato de tudo ser oriunda das regiões sul e sudeste, e depois gerar aqueles produtos já mais focados na nossa região. Então, isso foi, assim, gratificante, e esse primeiro, digamos assim, esse primeiro contato, né? Aí o projeto Recôncavo foi, e lá mais para frente a gente criou, em 2002, através do edital, o grupo de pesquisa. A partir desse grupo de pesquisa, aí sim, a gente veio fazer de forma mais sistemática a pesquisa junto à nossa universidade, no caso da geografia, junto ao Campo 5. Por quê? Porque a gente teve mais oportunidade de concorrer a diversos editais, e a partir daí começou, e a ponto de que em 2002, eu considero também um outro momento interessante para a geografia, e para o grupo, e para a gente, que nós tivemos a oportunidade de se aproximar mais daquela parte costeira nossa, mais principalmente naquelas partes dos ecossistemas, dos manguezais, e verificar que aquelas comunidades tradicionais viviam muito naquela ilusão, digamos assim, de que o turismo estava aí, o turismo estava chegando, final da década de 90, início dos anos 2000, quer dizer, turismo é como se fosse assim, uma salvação da lavoura, e a gente já sabia que não era isso, a gente já estudava, já tinha outros sinais, que tinha que ter cuidado. Foi a partir daí que gerou aquela necessidade da gente se aproximar mais com aquelas pessoas, se aproximar mais com aqueles ecossistemas que estavam sendo altamente maltratados, e fazer uma aproximação e uma pesquisa sobre a ocupação em áreas de manguezais, e que resultou na produção de um livro, e que a gente também teve uma outra, digamos assim, conquista, que foi fazer o lançamento, e as pessoas que já eram daquela oportunidade podem nos ajudar nisso, onde a gente lançou isso lá em Jaguaripe. Isso também foi uma perspectiva interessante do que hoje eu tenho como concepção de extensão. Por quê? Porque naquela oportunidade a gente gerou conhecimento, discutia com a comunidade, a gente se aproximou daquelas comunidades de pescadores, das marisqueiras, e por aí iam, e depois lançamos o livro. Aquele acompanhamento nosso do pós-lançamento, isso talvez não se deu na altura do que a gente queria, mas a gente deixou o material lá com as associações, com as bibliotecas, e a gente acredita que, a partir daí, eles também possam ter esse proveito maior, né? Nessa permuta de experiências. Logo, mais ou menos, aí, né, entre o final da década de 90 e início do ano 2000, tivemos a outra oportunidade também para memorizar, que eu acho interessante, que foi um projeto criado por nome PAC, que foi um plano de ação cultural.
naquela oportunidade, a gente assumiu. Eu lembro que tinha eu, a professora Nádia, que na época era diretora, e o professor Wilson, que nós éramos, assim, digamos, os mais encabeçadores dessa proposta, e também contamos com outras pessoas interessantes aí na comunidade, como o Tal Torino, que hoje é um produtor cultural e formou recentemente aí na UFRB, e a gente fazia um trabalho também junto à prefeitura para gestar melhor o centro cultural. E na época a gente trouxe importantes eventos, a gente conseguiu trazer o Quelê Rego, trazer também para cá algumas peças importantes de teatro, né? E aquilo deu uma certa guinada ao centro cultural e foi um motivo de muita emoção aquela oportunidade. Se não fosse mais tarde, aquelas interferências políticas que, infelizmente, o nosso país e a Bahia não é fora, que acabam, às vezes, prejudicando. Queriam que o nosso centro cultural fosse tomado mais para ser reuniões de cunho mais religioso, não é que a gente tenha nada contra ou a favor totalmente de determinadas religiões, mas fugia um pouco dos objetivos daquilo que foi proposto, que era justamente o quê? Promover a cultura de uma forma mais ampla do município. Aí a gente chegou, rompeu esse contrato e, infelizmente, a gente não deu continuidade. A gente trabalhou quase um ano nessa perspectiva e depois a gente resolveu, por bem, não ir adiante com relação a isso. Então, né? Aí vale frisar também que as preocupações da geografia e o papel mais, digamos assim, fundamental foi sempre estar centrado nessa luta contra as desigualdades, né? As desigualdades sociais, trabalhando nos projetos de redução de pobrezas e tentando, digamos assim, interferir mais no cotidiano dessas pessoas menos abastadas. E assim a gente foi recebendo os colegas, né? Colegas eles que estão aí presentes, que foram também fazendo parte das nossas discussões, a Sônia, o Riquião, na época também, no início, tínhamos o professor Tomazoni, que também fez parte do grupo Verde Vale, do projeto Verde Vale, que junto com o nosso, na época tinha Augusto, tinha Djalma, outros que também estavam nessa discussão, o professor Rubens, de Castro Neves, que foi também uma contribuição importante naquele momento, que hoje foi transferido, já está em Camaçari, né? Então, a gente veio produzindo essa relação de fazer uma geografia que foi sempre nos dando, digamos assim, muito prazer, né? Muito gosto, apesar de todas as suas lutas que a gente veio conquistando, passando por aqueles espaços. Eu nunca esqueço quando a gente queria fazer uma reunião do grupo e não tinha onde. Aí tinha um lugarzinho, que acho que não sei se o Conceição mencionou, que a gente chamava uma casinha de pombos, que ficava ali atrás, junto da Secretaria Acadêmica. A gente lutava tanto para ter aquele espaço, meu Deus, quando eu lembro disso, os olhos encherem de água. Mas não tínhamos. Achavam que era muito, porque o espaço era tão disputado. Se hoje a gente acha que já é disputado, naquele tempo era muito pior ainda, e a gente não tinha aquele espaço. Aí a gente ia fazer as reuniões uma hora no corredor, outra hora numa sala, chegava um professor para ministrar aula, a gente saía, e foi assim que a gente foi tocando e conquistando o que hoje, quem chegou mais cedo, vê como um espaço que ainda é difícil. Essa luta por espaço, o professor João que está assistindo que sabe bem, e os demais, nunca foi fácil e nem será. Por mais que a gente pense que hoje a gente está na condição melhor, mas ainda temos muito, muito que lutar. Mas, perante aquele momento, a gente, graças a Deus, a gente avançou muito. Quando nada, temos os laboratórios nos seus espaços, tem a sala do Grupo Recôncavo e outras que estão, digamos ali, relacionadas a todas as atividades que a gente faz. Então, veja bem, a partir dessas nossas intenções, estou para concluir. Aí a gente foi se envolvendo com outras atividades, né? Eu lembro que a gente puxou, em 1994, o primeiro seminário afro-baiano. Ora, isso foi uma importante ideia que hoje está aí muito bem, digamos assim, representado com a Afroneb. E a gente, naquele momento, também fez uma primeira rodada de discussão quanto a essas discriminações, quanto a essas exclusões todas que a gente começou a perceber. Para finalizar, o que é que eu vejo como, digamos assim, legado? Vejo algumas coisas que a gente já teve e perdeu, e quem sabe poderíamos até tentar recuperar,
como essas parcerias que a gente, às vezes, não conseguiu mais fazer para tocar a cultura e outras questões do município, mas também vejo alguns legados, como essa interação com a extensão, essa questão da perspectiva que a gente tem agora, principalmente com essa parte das novas diretrizes para trabalhar a curricularização da extensão. Então, eu vejo como desafio a gente não fazer só pontuar, nem acreditar a extensão, mas como que isso pode se interagir, como que esses trabalhos nossos podem realmente ter esse contexto do que a gente acredita que seja a extensão propriamente dita, envolvendo justamente a universidade, com o corpo docente e discente, claro, mas também a comunidade, com troca de experiências, com um trabalho mais coeso nessas comunidades, nessas demandas que a gente tem dessas pobrezas, dessas desigualdades sociais. Eu considero, diante de tudo que a gente tem passado e diante do que eu tenho visto, o nosso gargalo, mas também um desafio gostoso para que todos nós, a partir de agora, quem saiba, possamos também se inteirar e fazer a geografia que eu acredito que todos esses que estão assistindo aí e esses que estão falando, não tem dúvida, gostam e sempre vão gostar. Obrigado, gente. Obrigado, professor. Gostamos sim da geografia, né? Principalmente quando temos a oportunidade de estar aprendendo com grandes mestres, assim como o senhor. Gostaria também de registrar a presença da professora Sônia Marise Tomazoni, que foi professora deste colegiado, hoje não é mais, está em outro departamento, mas é eterna em nossos corações, né? Célia também, né, Celinha, do colegiado, a secretária do colegiado, também está acompanhando nossa live aí atentíssima. E agora passar, né, para a professora Patrícia, ela que inclusive foi quem criou, né, o título dessa mesa, e ela discute bastante nessa área, né, de prática de ensino, de estágio, de história de vida. A professora Patrícia é mestre em Educação em Contemporaneidade, atualmente é coordenadora do nosso colegiado e foi aluna, né, do departamento do curso de Geografia e hoje é professora deste mesmo curso. Então, professora Patrícia, é com a senhora aí. Pode ligar seu microfone. Boa tarde a todos e todas. Assim, uma alegria para mim estar nessa roda de conversa com cada um de vocês. Não só aqui, uma alegria também estar com meus professores, no caso, que foram professores na minha graduação, professor Augusto, professor Miguel e também a professora Conceição. E, no caso, também, enquanto participante, a professora Sônia Marise, que também foi minha professora, né? Então, eu sou oriunda, assim, do Campus 5, então essa celebração de 40 anos me diz muito, porque desses 40 anos, 28 anos, né? No caso, eu pisei pela primeira vez lá naquele prédio, e só para a gente fazer uma memória, né, já que está presente, tamanho susto quando a gente chegou, né, na verdade eu falo assim, a gente, talvez eu e outras pessoas, né, nós quando chegamos no Campus 5, na época, a Faculdade de Formação de Professores de Santo Antônio de Jesus, a gente vê aquele único prédio, né, menor do que muitas escolas da minha cidade. Então, eu estava alcançando um sonho, né? Era uma meta na minha vida fazer o ensino superior e foi tanta alegria, né? Ver meu nome num jornal impresso, na verdade a notícia, eu não tive a notícia via o rádio, que era comum na minha época, né? Eu estou falando de 1992, então nós não tínhamos as redes sociais, então o anúncio para a gente adentrar algo tão sonhado numa universidade, o anúncio do resultado do vestibular, a gente ficava escutando através do rádio, mas infelizmente eu não consegui ouvir, e aí fiquei sabendo por um telefonema e depois comprei o jornal onde tinha impresso exatamente o meu início com a licenciatura em Geografia. Sou da primeira turma, no caso
de licenciatura em Geografia. E pegando um pouco as palavras do meu orientador, professor Eliseu, ele vai falar exatamente que a gente lembrar e narrar, ele é um ato para a gente também ressignificar as nossas experiências e também reconstruí-la, né? Pensar nos dispositivos que nos formaram. E aí a gente pensar nessa trajetória, 1992 a 1995, onde estive aí fazendo, por exemplo, informática sem a existência de um único computador no campus, né? Então, nós nos deslocávamos para uma escola de informática, então, essa parceria, né, na época, a escola de informática para poder ter aulas de informática. Então, a realidade de ter feito cartografia sem ainda a existência de pranchetas, né, na verdade, assim. Então, apesar de todas essas faltas, né, de todas essas ausências, né, mas a gente tinha exatamente um compromisso tão bacana do corpo docente, muitos deles, né, não estão mais conosco, né, por razões diversas, porque eram professores colaboradores, substituto, no caso, então, não, e outros, na verdade, eu tenho que pensar de memórias presentes, não tem como não me recordar também do professor Glauco, que hoje não está mais entre nós, ele não só não está no departamento Campus 5, que ele já tinha sido transferido, mas também não está mais entre nós. Aí lembrar que não foi meu professor, mas fez parte da história do Campus 5, professor Alvaci, que também é a memória presente, porque faz parte, mas não estão, ambos não estão mais entre nós. E aí a gente lembrar que todas essas pessoas foram trabalhando em prol da qualidade do curso, né? O curso com qualidade, o cuidado com o conhecimento, mesmo ainda pensando numa licenciatura, não estava dissociada ainda a pensar no tripé de uma universidade, que é ensino, pesquisa e extensão. Já foi bem dito, né, aí pelos colegas professores, sobre essa trajetória, mas eu só vou fazer um recorte exatamente de que na minha turma, a grade curricular não existia ainda, por exemplo, a questão de monografia, TCC, mas já estavam preocupados com isso, que tinha metodologia da pesquisa, e a gente construía ali o projeto, né, um projeto no intuito de depois, quem sabe, fazer a pesquisa em si, mas naquele período a gente ainda não adentrava nesse universo, mas já tínhamos os passos iniciais. E na época, os professores que ministraram essa disciplina, o nome era disciplina, a professora Conceição e o professor Tomazoni. E o bacana disso tudo ainda me lembro exatamente o título, né, do meu projeto, que foi depois acompanhado pela professora Conceição, a importância do ensino superior para os santo-antonienses e cruzalmenses, porque é algo que me inquietava, porque minha cidade, como eu sou cruzalmense, né, Cruz das Almas, pulsa muito essa questão do desejo do ensino superior. Então, era uma meta dos jovens exatamente galgar uma faculdade. Só que o mesmo eu não percebia quando eu convivi com a realidade de Santo Antônio de Jesus naquele período, naquela época. Mas, enfim, mas eu sempre já com desejo dessa investigação pela área de ensino, né? Minha trajetória, só para fazer um parêntese, minha trajetória, mesmo ano que eu entro na faculdade, eu também passei num concurso para ser professora da rede de educação do Estado, e daí eu comecei a ensinar e conciliar essa situação de estar no Campus 5, de estar
fazendo a graduação e também sendo professora do Colégio Estadual Rômulo Almeida. E daí eu começo, inclusive, a enveredar exatamente pela área de metodologia do ensino e geografia no curso de magistério, mesmo eu não tendo feito na época segundo grau o magistério, mas aí eu acabo ensinando. Isso fez com que a gente se aproximasse ainda mais, né, dessa trajetória que foi depois a área que eu atuo. E na época, eu lembro muito bem, como eu não tinha ainda a metodologia do ensino em geografia, que era no 7º semestre, o professor Augusto, na época, já estava atuando enquanto diretor, mas ele era professor dessa área, e eu conversava para poder ter materiais e planejar as minhas aulas no magistério. Lembro que ele me emprestou, né, umas revistas de orientação da USP, e outros materiais que eu pegava, outros livros pegava na biblioteca, e daí eu construía meu planejamento e atuava exatamente no colégio. Então, essa questão da formação, ela ser constante, né? Então, é algo que, para mim, desde a época de estudante, a ponto que, eu lembro, conversei até ontem com a professora Conceição, o fato de estar conciliando o trabalho e os estudos me fez, de certa forma, em algum momento, pecar enquanto estudante, e ela perguntava, Patrícia, cadê você, no sentido das participações mais ativas, e daí eu dizia, né, exatamente dessa necessidade de estar associando esses dois movimentos, esses dois momentos. Então, eu acompanhei o curso nascendo, o curso mesmo nascente, ele sempre foi potente em qualidade. Sempre pessoas comprometidas, né, com a questão do ensino de geografia, como foi postado também pelo professor Augusto, já promovíamos, né, os estudantes da época, a primeira semana de geografia, a gente já participava do encontro baiano de geografia, encontro Eregenes, então, a gente, mesmo iniciando, a gente já mostrava a cara do que é hoje o curso. E aí, em 2001, eu retorno enquanto professora. E daí eu começo a me envolver num momento que a gente estava iniciando a discussão para a construção da nova matriz curricular, que ela acontece a partir de 2004. Então, foi um momento muito profícuo, né, de muitas discussões, as reuniões foram várias, né, não somente no departamento do Campus 5, mas também dialogando com os outros que existiam na época, curso de geografia, Caetité e Jacobina. Serrinha foi posterior. Então, a gente acabava dialogando e construindo o que nós temos, e daí muitas experiências, muitas atividades que foram bastante proveitosas, apesar de todo o trabalho que né, gestar essas atividades, que é a questão da atividade transversal, que foi algo proposto e que a gente executa. Então, passei por várias fases, né, de experiências, a gente está amadurecendo e tentando construir juntos a questão dessa avaliação transversal. Para quem não é do Campus 5, é uma avaliação que os estudantes, na verdade, acabam construindo ao longo dos 4 primeiros semestres, com resultados maravilhosos, onde esses resultados trouxeram um ganho significativo, porque alguns estudantes acabavam entrando com suas pesquisas, né, também nessa perspectiva de um trabalho que iniciou no início do curso, né, foi amadurecendo e construindo. Então, daí a gente fazia, primeiramente, o CIPEGEL, o Seminário Integrado de Pesquisa e Ensino, de Geografia, era algo que envolvia toda a comunidade, né. Depois disso, a gente teve também um outro momento onde a gente
transformou CIPEGEL e virou o SAT, que é o seminário também, para apresentar as avaliações transversais, mas trabalho de campo e os resultados de estágio. Fazendo uma ponte também a questão da ampliação da carga horária de estágio. Na minha época, o estágio possibilitou, mesmo em 1992, que era apenas um único estágio, possibilitou aos estudantes, a professora da época, Maria Inês Carvalho, hoje no caso da UFBA, ela possibilitou que os estudantes fizessem outras experiências além da regência em sala de aula. E os colegas, no caso, ela aconselhava exatamente que quem não tivesse a experiência com a docência, que aproveitasse a oportunidade para ter durante o estágio, e quem não tivesse, fizesse outras experiências. Então, essa parceria do Campus 5, desde aquela época, com a comunidade externa, então esse diálogo em relação a atender à realidade que estava ali naquele momento, precisando e tudo mais. Então, olhe como que esses 40 anos de história, a gente tem muito, muito a celebrar, né? A celebrar porque quando João faz essa história, Campus que Pulsa, então é um campus que, de fato, mesmo sem estrutura física, né, na época, ele já nasceu promissor. E aí, hoje, a gente percebe a evolução, eu, no caso, vislumbro a questão dos laboratórios, né, a gente vai ter uma mesa e vai falar mais a respeito disso. Nós temos um laboratório de grande qualidade na região, né, então, a gente tem a questão toda que foi algo batalhado, então a gente ainda sabe que o curso de geografia precisa de espaço. Olha que coisa mais interessante, né? A geografia reivindicando espaços. Então, mas a gente tinha espaços menores, estamos crescendo, mas o curso também está crescendo. Na verdade, nós já tivemos especialização, nós já tivemos a questão do mestrado, nós temos uma especialização para acontecer, né, já aprovada. Então, assim, eu sei que meu tempo já está se esgotando, Tássio já sinalizou para mim, mas eu já vou só encerrar a minha fala e colocar para vocês que esse movimento de partilha, da gente dizer que, com certeza, não dá para ser tudo, mas eu preciso partilhar para vocês um texto, na verdade, que eu produzi na minha época de escrita, da dissertação, e para a gente pensar no Campus 5, né? Eu falo de mim, mas agora eu falo assim do nosso lugar, da nossa função, a atribuição, para que a gente continue fazendo as histórias, trazendo muitos outros relatos, como eu ouvi, de egressos, de forma positiva. Então a gente pode ter muito mais dos alunos que estão e dos alunos que virão. Quando eu falava a respeito da docência universitária, um sonho alcançado. Entretanto, o chão profissional que pulsa a vida, melhor dizendo, vidas. Desta forma, repleto de responsabilidades, compromissos, alegrias, contrariedades, possibilidades, esperanças. Ser professora universitária é, antes de tudo, ser gente, consciente de sua função social. É ser pessoa, com seus valores, sua história, seus amores, desafetos, afetos, sua crença, aberto e sensível ao olhar do outro, que tem também a sua trajetória e que, ao cruzar com a nossa, vai reconstruindo a sua. Ser professora universitária é trilhar um caminho de luta por um lugar, mundo melhor. Então, a gente continua nossa reflexão aí, construindo esse campus que pulsa a cada dia, ao qual eu dou parabéns, porque não somos nós só professores, não são só os técnicos, mas todos os discentes e a própria comunidade
externa, todos nós somos responsáveis por esses 40 anos, né, do Campus 5. Parabéns, e agora ficamos para o debate. Pronto, boa tarde. Perdão, até me atrapalhei, mas tudo bem. É o nervoso, é porque a gente não pode ultrapassar o horário, então eu vou disponibilizar primeiro a palavra, né, para vocês conseguirem o certificado. Então, a palavra que, caso, né, seja pedida para o certificado desta mesa trajetórias. Então, por favor, cada um dos ouvintes anote a palavra. A palavra é trajetórias, tá ok? Temos uma pergunta aqui do professor Luiz Cláudio Requião. É para o professor Augusto. Ele pergunta assim: eu li no texto de Boaventura, professor Boaventura de Souza, né? O nosso primeiro reitor, que a criação da UNEB tinha influência do sistema canadense, né, do Canadá, que inclusive hoje é referência de educação para o mundo. Você tem alguma informação sobre isso? Professor Augusto poderia responder? Sim. Então, Tássio, só uma correção. Esse Boaventura aí ao qual a gente está se referindo é o fundador da UNEB, é o Edivaldo Machado Boaventura, que faleceu há um ano, 2 anos. Ele estudou no Canadá, Requião, e colegas do doutorado dele, ou pós-doutorado, e, na verdade, já tive a oportunidade de conversar com ele à época mesmo. Ele já fez palestras em Santo Antônio, quando eu era diretor, a gente trouxe ele, etc. A filha dele até hoje, né, professora da UNEB, Lídia Boaventura. Na verdade, a ideia, muito tempo depois, um professor da UF, da Arapiraca, cunhou a expressão que a UNEB foi um errado que deu certo. Né? Porque, assim, o que era essa influência canadense era a ideia de universidades regionais. Quando ele criou a UNEB, juntando as faculdades que já existiam, tá? Jacobina, Caetité, Santo Antônio, aí criou a Faculdade de Educação, que era a FAEBA, em Salvador, que hoje é o Departamento de Educação, incorporou o CETEBA, que formava para curso profissionalizante. Mas a ideia dele é que, com o tempo, cada unidade dessa se tornasse uma universidade regional. O que acabou agora, mais recentemente, sendo concretizado pelas federais, quando você tem agora a UFOB, a Federal do Oeste, e a UNEB se manteve multicamp desse tamanho na Bahia, entendeu? E a outra inspiração canadense foi a questão da multicampia, né, de ter universidades com sedes em vários lugares. Então, foram esses dois aspectos, quer dizer, a multicampia, que praticamente, né, não existia quase nenhuma universidade brasileira nesse formato, né, na época que a UNEB foi formada, todas as universidades, em geral, né, eram sediadas só num único lugar, num único município. E a outra questão era essa também, de terem universidades regionalizadas. Então, a ideia original dele é que a Universidade de Santo Antônio daria origem a uma universidade, né, que a gente, pelas dificuldades históricas de ser uma universidade estadual, a gente não chegou lá, mas a partir do movimento da expansão das federais nos governos do PT, isso acabou ocorrendo, né? Com a Universidade Federal do Recôncavo, a do Oeste, a do Sul da Bahia, a do Vale do São Francisco, um pouco concretizando o que era o objetivo original da UNEB, e nós nos mantivemos como uma universidade multicamp e que acabamos, vamos dizer assim, construindo a nossa identidade e que ainda, né, temos muito pela frente a construir. Mas foi essa a influência canadense. Pronto, acredito que a pergunta deve ter sido respondida. Se caso alguma pessoa ainda tenha alguma pergunta, por favor, coloque no nosso bate-papo. A professora Sônia Marise, né, nos informou também que a UNEB interiorizou no sistema de multicampia. Enquanto a gente vai aqui, né, já chegando no nosso horário, por questões que outras pessoas também devem participar de outras mesas, né? Nós já são 16 horas e 27 minutos. Eu vou, na verdade, ler também, eu tinha guardado um textozinho aqui, que fala, não necessariamente sobre tudo sobre universidade, mas um pouco, né? E reflete bem a minha visão sobre a universidade, que é um poema do Paulo Freire, que ele fala sobre escola,
mas a universidade não deixa de ser uma eterna escola para a gente, né? E aí eu vou substituir a palavra escola por universidade, onde ele diz: universidade é o lugar que se faz amigos. Não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos. Universidade é, sobretudo, gente. Gente que trabalha, gente que estuda, que alegra, se conhece, se estima. O diretor é gente, o coordenador é gente, o professor é gente, o aluno é gente, cada funcionário é gente. E a universidade será cada vez melhor na medida em que cada um se comporte como colega, amigo, até mesmo irmão. Nada de ilha cercada de gente por todos os lados. Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir que não tem amizade a ninguém. Nada de ser como tijolos que formam a parede, indiferente, frio, só. Importante na universidade não é só estudar, não é só trabalhar, é também criar laços de amizade, é criar ambiente de camaradagem, é conviver e se amarrar nela. Ora, lógico, numa universidade assim vai ser fácil estudar, trabalhar, crescer, fazer amigos, educar-se, ser feliz. E por aqui que podemos começar a melhorar o mundo. Então, que, né, esses 40 anos nossos, que infelizmente não podemos comemorar da maneira que deveríamos, né, porque também estamos de luto pelas várias mortes da pandemia, né, do coronavírus, mas que possamos, né, quando voltar a essa nova sociedade que nos aguarda, poder sempre lembrar que a universidade é feita de gente e que gente sempre vai ser o que mais importa nesse lugar. Então, meu muito obrigado a todos e a todas, tá? Meu muito obrigado ao professor Miguel, ao professor Augusto, à professora Patrícia, à professora Conceição, né? Desejo a cada um dos ouvintes que tenham um excelente evento e qualquer dúvida é só entrar em contato através ou das redes sociais do Campus 5 ou do celular do Campus 5 que estão aí funcionando. Desde já também agradeço a comissão organizadora desse evento, né? Eu sei que um dos, né, o professor João, o professor James, a Lael também, por todo o empenho. E é isso. Muito obrigado. Se alguém quiser ainda falar alguma coisa, fico aberto, mas já decreto aqui, né, encerrada a nossa live. Obrigado.